Isso. Só para vocês lembrarem, nós estamos vendo durante esse mês de janeiro, aproveitando, a gente tem chamado de podcast, entendendo que a versão original do podcast ele não tem transmissão, é só áudio, né? Então a gente fez uma arrumação e deu esse nome aí dessa série para janeiro sobre essa nova criatura, né? Nova criatura. E aí o despertar dessa nova criação, da nova criação de Deus na nossa vida. Então eu convido você nesse segundo momento a gente conversar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, vai entrar diretamente no tema. E eu queria lembrar das palavras de Jesus para Nicodemos. A gente começou domingo passado conversando sobre essas palavras de Jesus para Nicodemos, quando ele respondeu para Nicodemos, quando ele lhe pergunta o que é preciso para nascer de novo, né? O que é preciso para entrar no reino dos céus. E aí Jesus fala, você precisa nascer de novo. Então Jesus, na verdade, ele disse algo que era extremamente novo para uma situação daquela, para um homem que era conhecedor das Escrituras, para um homem que era, pelo menos, ali um rabino reconhecido entre as pessoas, os religiosos. Mas Jesus pegou esse homem de jeito e ele disse: eu não estou entendendo, Jesus, que você está, que situação é essa? Como é que eu vou nascer de novo, já sendo idoso? E aí foi quando Jesus disse: importa nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. E aí Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do alto, nascidos do Espírito. Está junto aqui é exatamente essa que vocês estão vendo aí, que é: por que precisamos ser nova criatura? A gente ouve falar que tem que se tornar nova criatura, e de fato as pessoas às vezes não entendem, né? Mas como assim? Eu acho que não aquela situação que Nicodemos perguntou para Jesus, né? Mas eu tenho que nascer de novo, como é que é isso? Isso é uma situação espírita de reencarnação, né? Jesus estava tratando de alguma coisa nesse sentido. Acho que essa pergunta ela tem muito a ver com o que a gente começou domingo, que é o que é nova criatura, né? O que é nova criatura, mas por que precisamos ser nova criatura? E aí pode passar o segundo slide, aí a gente... Isso, então a gente vai conversar sobre isso agora, pode passar, e essa pergunta vai voltar para a gente agora, que é: por que precisamos ser uma nova criatura? Vou começar com o Nilson, né? Nilson vai começar. Por que a gente precisa ser uma nova criatura, Nilson? Graça e paz, igreja. Uma nova criatura, né? Depois de um sacrifício tão grande do Senhor Deus, né? Criando seu filho, deixando ao mundo. E Ele morreu por nós, Ele morreu por mim. E para que eu possa viver uma vida com semelhança ao Senhor, eu tenho que me tornar uma nova criatura. E foi isso que Ele pediu, Ele nos pede. Então, nesse pedido, realmente a gente tem que ver o que é ser uma nova criatura. Se as coisas do mundo, de tudo que a gente foi criado e tudo que a gente desenvolveu, se ele não tiver uma nova roupagem, eu não sou uma nova criatura. Quando eu declaro o Senhor Jesus como meu Salvador, Senhor, e creio no seu sacrifício, e tudo que essa nova criatura me propõe, eu também tenho que fazer a minha parte, que é ver o que é ser uma criatura que apresente ao mundo esse Jesus. Porque a gente, humanamente, nós somos muito ruins, perversos, todos os vícios, todas as lutas, todos os traumas, tudo isso vem na vida da gente. Até um bebezinho, ele nasceu, ele já tem uma carga de pecado. Com esse sacrifício, com essa nova vida, eu tenho que fazer essa mudança. Então, essa nova criatura é exatamente viver segundo o que o Senhor nos manda, o que a Bíblia nos ensina, né? Então, realmente é uma roupagem nova. É uma criatura que tem que fazer sentido. Não posso dizer que sou uma cristã quando todas as minhas coisas me mostram uma pessoa antiga, velha, a pecadora,
pecadora, nós somos mais regenerados, né? Com essa renovação de vida, o Senhor nos trouxe para uma posição tão privilegiada que é o mínimo que a gente faz é ter uma nova posição realmente diante dele. Essa nova criatura que eu entendo e pelo que tudo que eu tenho adquirido de conhecimento na nova posição de uma cristã é viver segundo esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. O que eu leio, o que eu vejo, não só ler, mas o que eu mudei na minha história também. Eu hoje pensando nessas perguntas que a gente iria ter, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, quanta coisa boa é quando a gente conhece verdadeiramente o que é o Senhor, né? Quando eu reconheci o que é o sentido de uma vida. Porque a gente que não conhece a Cristo, a gente vive solto. É o que a Bíblia fala das folhas soltas, né? É aquilo que vai e volta, o vento leva e traz, e a gente não entende nenhum significado pelo qual eu fui criada. E como nova criatura, a gente tem esse entendimento. Eu hoje sou uma privilegiada, né? Porque eu conheci e eu mudei muitas coisas. E ainda vivo em eternas mudanças, né? Como nova criatura, todos os dias a gente veste algo novo, algo que se assemelhe mais ao Senhor, as coisas que Ele quer, deixando mesmo muitas coisas que faz parte da natureza morrer. É o propósito. Amém, amém. Vocês aí vão pensando sobre isso. À medida que a gente vai conversando aqui, vai pensando também por que precisamos ser nova criatura. Cláudia, Cris, com vocês aí, por que precisamos ser essa nova? A gente precisa, porque quando Jesus, falo por mim, né? Quando Jesus me encontrou, eu entendi que eu precisaria mudar, né? Eu não poderia estar mais vivendo no engano, eu não poderia estar mais vivendo no pecado. E realmente, como o Nilson falou, né? Tudo faz novo, Deus vem com coisas novas para nossas vidas e a gente vai buscando mudar, né? A cada dia, que não é fácil, mas com o Senhor, Ele nos ajudando, a gente quer se parecer com Ele, né? Ter a semelhança dele. Eu busco isso, viver isso, não é fácil, mas eu creio que Deus tem nos ajudado, né? A gente buscando nele, na palavra dele. Vendo essa pergunta, né, uma nova criatura, e pelo culto do domingo passado, né, que quem está em Cristo é nova criatura. Então, se eu tomei uma decisão por Cristo, eu sou uma nova criatura. Então, eu tenho que ser semelhante a Deus, né? E a palavra de Deus diz que a nova criatura, ela é filha de Deus, né? Então, eu tenho que precisar ser, até mesmo pelo compromisso que eu tomei com Cristo, eu tenho todos os dias ser essa nova criatura. Eu, assim, até para mim mesmo, eu ter a consciência disso. Tá entendendo que eu preciso? É uma decisão. Exatamente, nossa, né? E eu tenho que saber disso porque a palavra fala, né? Então eu tenho que cumprir o que a palavra fala. Se eu tomei essa decisão para minha vida. Entendeu? Muito bem, muito bem. Tem a outra pergunta aí, ela tem tudo a ver com o que a gente já está conversando, né? E qual é a necessidade das pessoas serem novas criaturas? Porque a gente viu que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam ser novas criaturas, até mesmo para mostrar que algo novo mudou, né? Como é que as pessoas vão ver se mudou algo, se eu continuo sendo o mesmo? Mas qual é a necessidade que vocês percebem das pessoas serem novas criaturas? Que necessidade há nas pessoas de serem novas criaturas? Ou elas simplesmente eu já aceitei Jesus, era tudo que precisava, né? Eu já tenho Jesus, era tudo que eu precisava, já vou para o céu, porque a Bíblia disse, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu já sou salvo, então pouco importa o que vai acontecer. Será que é verdade isso, né? Essa definição, essa afirmação? Qual é a necessidade das pessoas de fato serem novas criaturas? Pode falar. Pronto, eu posso. A necessidade da pessoa ser uma nova criatura, eu tomei uma decisão. E quando a gente toma a decisão, a gente sente aquele entusiasmo, aquela coisa boa de aceitar. Mas só que quando você vai para o mundo já é diferente.
né? Você tem que ter na sua consciência o que é ser uma nova criatura. Então, eu tenho que ter essa necessidade de buscar, né? De formar em mim essa nova criatura, entendeu? Porque a palavra diz que eu só tenho acesso ao reino de Deus se eu for essa nova criatura, né? Então eu tenho que buscar, eu tenho que seguir. E isso não é, eu não vou me formar essa nova criatura de um dia para outro. Isso vai ser um processo de estudo diante da palavra do Senhor, em oração, ter a consciência, mudança de consciência, porque eu me lembro que quando eu me converti, que eu disse assim, eu realmente fiquei meio assim, como é que pode? Que até quando eu me converti, alguém chegou para mim e fez assim, você pode ser crente, tu pode ser crente, mas não precisa tu mudar. Entendeu? Não precisa, você vai para a igreja, mas já você basta, continua. Né? Exatamente, continua do jeito que você está. Aí eu fiquei pensando assim, não, eu tomei uma decisão. Se eu não for para ser essa nova criatura, então eu não vou estar dentro da igreja, nem vou estar, né, me enganando, né? E o outro também, outra pessoa que foi um amigo do trabalho, também chegou perto de mim e fez, você vai adorar o quê? Se não tem nada, tu não tá vendo nada, tu vai adorar o quê? Tá entendendo? Então, no início foi batalha para realmente, enfraquecer a minha decisão. Mas mesmo assim, eu já tinha a minha convicção de quem eu iria adorar. Então, eu preciso ser uma nova, a necessidade de ser uma nova criatura, para não estar caindo em pecado, né? Sempre estar buscando essa nova criatura e ter acesso a esse poder que é o reino de Deus na minha vida, através de Cristo, né? Pela decisão que eu tomei. Amém, amém. Isso é um processo contínuo na vida da gente, né? Eu traria aqui, para sermos filhos de Deus, que a gente não passa a ser filho de Deus, né? Aí a palavra diz assim em João 1:12-13: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, né? Então, como compreender esse processo, né? A gente nasceu de Deus, então a gente tem que integrar também que há um processo para a gente fazer essa mudança, né? E esse processo eu tenho que buscar. É um processo que vai depender de mim também, né? De mim entender que nascer de novo, que não é do que eu já sou, da carne, mas do Espírito. Então tudo que a Cristina falou, a gente precisa integrar isso. Que existe um processo pela qual a gente tem que percorrer. A gente tem que caminhar nele, para a gente ser realmente uma nova criatura. E é interessante que ele diz que eu nascer de Deus, né? Eu nascer de Deus, não é o da gente. Vem dele para mim, né? E então entender esse que veio dele. E quantas coisas a gente tem que entender que vem de Deus, não da gente. E quando a gente não é nova criatura, quando a gente vive num mundo sem esse conhecimento, tudo vai depender da gente, mas não é mais. E então é um processo que a gente tem que tomar posse e dizer, eu quero nascer de novo. Eu tenho que morrer todos os dias, né? O compromisso, né? Eu tenho que ter o compromisso, eu tenho que saber que passos eu posso dar e preciso para que essa nova criatura apareça, né? Que você falou, quantos assim, não aceitei Jesus, estou na igreja, fiz a minha decisão, estou lá, e daí? E saio e pronto, está tudo certo? Não. As perguntas do mundo para Cristo, né? A gente precisa entender que há um processo que nessa graça maravilhosa de ser filho dele, de ser sido adotada por ele, eu também tenho que fazer a minha parte e entender que existe um processo que eu tenho que tomar posse e ir adiante, porque senão fica o crente que não tem uma vida, né, de filho de verdade, de dependência de Deus. Ele continua sendo só simplesmente criatura, né? Há uma diferença muito grande, porque inclusive tem as pessoas, é comum as pessoas dizerem, todos são filhos de Deus, né? Não, todos foram gerados, criados, são criaturas de Deus, mas só passamos a ser filhos de Deus depois do novo nascimento, depois que Jesus era de fato, ele entra em conexão com a nossa vida, a gente entra em conexão, o Espírito Santo vem na nossa vida e passamos então a sermos adotados em Cristo e então nova criatura, filhos de Deus, né? E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Cláudia, você, qual é a necessidade das pessoas serem novas criaturas? Eu senti essa necessidade quando
Cristo veio à minha vida. E assim, o mais importante para mim foi pessoas que Deus tem colocado e assim, abraçou comigo a minha causa, né? Então assim, como o Cristo falou, né? Pessoas vieram do mundo com outras palavras, tudinho, mas eu busquei me aprofundar na palavra, tá com pessoas, né, que quando a gente realmente se torna essa nova criatura, a gente busca estar junto de pessoas que querem algo da parte de Deus. Então isso é muito importante, assim, as pessoas que te acolhem. E para mim foi isso, foi importante. Essa necessidade ajudar nesse processo, com certeza, né? Esse processo. De quanto tempo? Lembra quanto tempo que você... Foi na igreja do pastor Eupídio. Foi. Eu não esqueço das pessoas que me acolheram e teve comigo, né? Começou tudo realmente no pequeno grupo. Então eu tive sede de aprender, de estar com essas pessoas. É tão interessante a gente perceber que eu posso dizer com clareza das três que estão aqui, mas poderia citar vários de vocês, que ao longo da minha caminhada cristã eu percebo que algumas pessoas elas começam até bem, né? Elas dão um arranque bem, né? Elas dão aquela sede de Jesus e começam a crescer e tal, mas depois elas começam a fazer isso e depois começam a declinar, né? Declinar na fé, declinar até na vida dela. Eu não falo de aparência, mas a vida dela começa a decair, né? A declinar. Se acomoda, né? Se acomoda. E chega um estado de acomodação, né? Eu me sinto salva, eu me sinto satisfeita, né? São o SSS, salva, sentada e satisfeita, e isso me basta. E tem pessoas que eu percebo que elas começam uma vida com Cristo, apesar das dificuldades que vocês tiveram, e todos nós temos, mas elas começam a ter uma linha sempre um pouco, né? É como se fosse um avião realmente que sai subindo, né? Eu percebo isso em vocês. Mas o compromisso tem que ser com o Senhor. Exatamente. É o compromisso. Aí que está a diferença, né? Aí que está a diferença. Porque o nascer de novo não é questão minha, é uma questão do Espírito Santo na minha vida. Sim. Mas a Bíblia não diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Então, nesse processo, eu posso entristecer o Espírito Santo. E diz lá, não apagueis o Espírito Santo, que vocês foram selados nele. Então, não se trata de perder a salvação. A gente não crê na perda da salvação. Uma vez salvos, agora a pessoa se diz salva, mas não há fruto, não há crescimento. Aí a pergunta é, será que houve um novo nascimento? Não fica... Claro que a gente não vai chegar e dizer, isso aqui é, isso aqui não é, não cabe a gente. Mas nesse processo que vocês estão falando, então é muito importante na vida da gente a gente entender que há esse processo, junto com o Espírito Santo, de um crescimento constante, né? E engraçado, Bona, que eu tive 2 momentos na minha vida, né? Que eu me converti nessa mesma igreja quando eu era lá na Lusitânia, assim que o pastor Samuel plantou a igreja, eu como Valdênia. Eu era adolescente, só que minha família não era, só Valdemir. Aí a gente mudou de lá e foi morar no Antônio Carlos. E eu fui para lá consciente que eu era crente. Só que eu não me alimentei, né? Eu não tive, porque assim que eu me converti, eu fui para lá e a igreja ainda estava nova. Então eu não tive, vamos dizer assim, o apoio de alguns irmãos. Então, mas eu fiquei firme. Mas com o tempo, como eu não me alimentei, apagou. Então eu totalmente esqueci. Aí voltei novamente para a igreja em 2001. Foi quando eu me firmei e estou até hoje. Entendeu? Aí para você ver a necessidade da gente buscar essa nova criatura. Porque se a gente não busca, o Espírito Santo se apaga em nós. Então a gente vai para a natureza da carne mesmo, entendeu? A necessidade da carne, quando a gente não está. E a igreja tem um papel muito importante nesse desenvolvimento, nessa necessidade. Essa outra pergunta está bem dentro do que a gente já também está conversando. O que ganhamos? Eu acho que Cristina e vocês já estão entrando nisso aí. O que ganhamos em sermos nova criatura? Algum ganho nisso? Porque parece que a vida cristã é muito difícil, né? Já percebeu isso? Você já percebeu que a vida cristã é difícil? Quando a gente quer realmente um compromisso mais sério, né? É difícil mesmo. É a porta estreita. É a porta estreita. Jesus já falou sobre isso, né? Então, poxa, se há tanta luta, se há tanta dificuldade, por quê? O que é que ganhamos nessa nova criatura?
em buscar ser essa pessoa que está agradando a Deus, tendo uma vida digna e mostrando realmente que houve uma roupagem nova na vida da gente, né? Que nós de fato somos filhos de Deus. O que é que ganhamos com isso? O que é que vocês acham? Eu vejo que a gente ganha a segurança de viver, de ter sido criado. Assim, diante de todas as circunstâncias de lutas, né? Eu fico imaginando, e se a gente não tem um Senhor, que na hora H, com todas as lutas, a gente pode recorrer, a gente pode crer, a gente tem esperança, a gente tem resposta, a gente tem um apoio diferente, que só quem entende verdadeiramente é quem tem Jesus, né? Eu creio sim, porque qual é a esperança do mundo, né? Qual é a esperança que a gente tem se a gente não tem um Cristo, um Senhor, que a gente sabe que Ele está conosco? A palavra é muito clara, de que apesar de todas as dificuldades, a gente tem o Senhor que cuida, a gente, atribulados ou não, Ele está aqui. E imagina sem essa certeza. Eu tenho levado e pensado assim na minha vida, no sentido assim, do crescimento, né? Buscando e crescendo, a idade favorece também, né? O crescimento da gente, o tempo que eu já tenho, a igreja que eu me desenvolvi, que é essa, né? Então eu vejo assim, quanto aprendizado. Então hoje, apesar de todas as lutas que a gente não vai deixar de ter, porque a Bíblia diz, né? A gente vive num mundo... tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ter esse bom ânimo, teve tempo que eu já perguntei, como é ter bom ânimo com tantas lutas, né? Mas o bom ânimo é saber que tem um Senhor acima disso tudo. Essa certeza que cobre e que gratifica a gente levar uma vida com o Senhor, né? Fico pensando que não tem, é por isso que a gente tem tantas histórias, mas essas histórias a gente sabe quem está por trás, quem nos sustenta, quem está com a gente, né? Eu fico imaginando se eu ainda tivesse vivendo dentro das minhas vontades, nas minhas definições, no meu pensar, nas minhas ideologias, como eu estaria hoje, né? Então isso me gratifica grandemente e traz esse ganho. Nós temos muitos ganhos quando a gente é nova criatura. Isso é verdade. Eu só penso numa coisa, o céu. Chegou a Mabel. A gente ganha o céu, sabe? Não é fácil a gente buscar todos os dias, né, a nossa santidade, né? Tudo diante do Senhor, né? Fazer tudo para o Senhor. Então eu penso assim, de vale a pena, sabe? Vale a pena, porque Deus nos alcançou. Então a gente precisa colocar nossa parte, sabe? Como filha de Deus hoje, eu quero valer a pena, fazer valer a pena. Aleluia. Para um dia estar com o Senhor. Valeu a pena. Já pensou chegar diante do Senhor e ouvir, né? De repente ele perguntar para você, né? Cláudia, valeu a pena? Você dizer valeu. Valeu. Eu não me arrependo. Eu posso dizer, eu sou feliz no dia que Jesus me encontrou. Aleluia. Eu sou feliz. Amém. Você é feliz no dia que Jesus encontrou você? Porque poderia ter falado aqui 1000 coisas, né? Você é feliz? Em que sentido? Isso. Eu sou feliz porque Deus me encontrou. Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. Cris, o que é que nós ganhamos, Cris? Eu ganhei um significado de vida. Amém. Eu ganhei de fazer parte da família de Deus. E recebi também dele, como nova criatura, o Espírito Santo, no qual ele me dá conhecimento, que hoje eu conheço quem é Deus na minha vida, entendeu? Que antes eu não sabia quem era Deus, sabia que ele existia, mas que ele não era assim tão maravilhoso, entendeu? Porque ele era lá em cima só olhando por mim, e eu aqui embaixo eu teria que me virar. Você se vira. Exatamente, mas aí eu ganhei o Espírito Santo que me mostrou que ele é um Deus espiritual, que ele está perto de mim, que ele não me abandona. Então eu ganhei muita coisa com isso. E eu todos os dias eu agradeço a Deus dele ter aberto meus olhos, ter me tirado da escuridão, ter me tirado da idolatria deste mundo. E às vezes eu fico assim temerosa pelas pessoas que eu amo, que ainda estão tão cegas e não vê essa maravilha que é Deus. Entendeu? Há uma última questão que
diz respeito a essa coisa mais prática na vida da gente, que é: qual foi a sua experiência? Acho que vocês já estão falando sobre isso, né? Mas qual foi a sua experiência dessa necessidade de dizer: poxa vida, eu necessito nascer de novo, né? Quando Nicodemos ele procura Jesus, talvez ele não tinha essa consciência, mas ele estava com isso, tem tanto conhecimento, né? Mas de repente ele disse: eu preciso conversar com esse rabino, que ele foi conhecer Jesus em rabino, e dizer: eu quero saber qual é a experiência que ele tem para ele contar, né? E esse homem depois, pelo histórico, ele se torna um cristão, né? Então, qual foi a experiência, bem rapidinho, se vocês puderem pontuar para a gente fechar esse primeiro bloco aí? Qual é a sua experiência sobre esse nascer de novo? Eu acho que vocês já estão caminhando nisso, né? A minha experiência foi paz na alma. Paz na alma. Exatamente, porque eu não tinha, antes de Cristo, não tinha sentido, eu não tinha paz. Por mais que eu buscasse, por mais que num trabalho, num casamento, num filho, mas ainda faltava alguma coisa. Então, quando eu aceitei a Cristo e fui essa nova criatura, eu pude, mesmo nas tribulações, mas você sente uma tranquilidade, você sente uma paz. Entendeu? Então, a minha experiência é essa, é a paz que a gente não entende. É verdade, quando Jesus diz: minha paz eu dou a vocês. Então, essa foi a minha experiência. Amém. E não abandono mais. Eu já tenho a convicção da minha fé. Aleluia, glória a Deus. A minha é a esperança, uma vida nova que Ele me deu. Essa esperança do céu. Essa convicção é da minha salvação. Não abre mão. Não. De jeito nenhum. Até a morte. Aleluia, aleluia. A minha é viver uma vida tranquila, né? Pode cai as coisas. Mesmo as tribulações, Oi, pastor. Ela é um exemplo, viu? As tribulações mas... É um exemplo, sim. Mas as tribulações vêm para o crescimento mesmo. Mas a gente sabe em quem tem crido, né? Fico pensando, se eu não tivesse a Ele, como viveria com algumas coisas, né? Às vezes eu tento fazer algo, precisava disso, ó Deus, mas Ele me dá força para passar. Então, Ele dá o entendimento, né? Essa semana eu pensei assim rapidinho, disse: ai Deus, tem hora que a gente faz assim, eu tô precisando tanto de alguma coisa e a procura, e depois aí fico naquela busca, eu humanamente, né? Aí o Senhor me ajuda nisso aí no instante vem a resposta. Eu disse: por que eu ainda sou teimosa, né? Eu pedi logo. Talvez eu diga assim: fica pedindo tudo ao Senhor, a gente pode fazer. Essa dependência de Deus que eu aprendi, que eu tenho aprendido, né? Eu tenho aprendido, né? E isso é a alegria mesmo de tê-lo, que eu não sei, sem Jesus, sem essa presença do Espírito, da presença do Senhor que a gente sente mesmo, né? Sem nenhuma fantasia, mas a gente tem aqui essa convicção. Isso faz toda a diferença na vida da gente. Então essa minha alegria, é a minha maior experiência. Eu posso falar uma frase aqui que eu achei interessante. Pode falar. É de John Piper. O novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. Opa, isso Né? eu preciso de ter no meu script, né? Novo nascimento Não é melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. Sobre criar um Todos os dias. Deus nos renovar, nos fazer novo. Todos os dias, todos os dias. Eu acho que essa deve ser uma oração da gente, né? Todo dia pedir para Deus não só nos renovar, mas converte meu coração. Todos os dias. Converte meu coração a esse dia. Converte meu coração a essas situações, essas circunstâncias, porque são elas que vão nos provar. E se a gente não tiver rendido a Jesus, como ele falou, né? A gente não consegue suportar. É verdade. Né? Por isso que muitos abandonam. Muitos abandonam a fé. Porque o caminho é estreito. Vocês têm experimentado isso. Então, eu acho que nós estamos aqui diante de 3 mulheres, e mais uma vez, outras poderiam estar aqui, Sim. mas que são testemunho. Para a minha vida, vocês têm sido testemunho de fé, testemunho de esperança, testemunho
dessa paz, né? Que o Espírito Santo continue nos ajudando, que não é fácil. Nilce, quem andou perto de Nilce sabe as dificuldades, né, Nilce? Algumas dificuldades, né, Nilce? Poucas, né? Mas sempre demonstrando o desejo de estar com Cristo, o desejo de crescer, o desejo não só disso, mas vocês também demonstram o desejo de ajudar outras pessoas nesse processo, que isso é mais fantástico ainda, porque o novo nascimento, a nova criação, ela nos leva a levar outras pessoas a isso também, né? E isso é muito, assim, muito uma bom. experiência também, já fechando, é onde a gente vem buscar, né? E eu glorifico a Deus em todas as lutas que a gente tem, até como igreja, na sobrevivência, mas eu encontrei aqui um oásis. Para mim essa palavra é muito significativa. E nela eu tenho encontrado muito apoio, né? Amém. A gente tem um grupo de mulheres que poderia chamar todas Aqui na aqui, frente, né? Que podia dar um excelente testemunho. E enquanto a gente tem caminhado nesse apoio, né? E isso é Cristo que dá, né? É Jesus que mostrou, foi Deus que encaminhou, né? É Deus que dá as condições, né? E nisso tudo também, essa nova experiência de experimentar uma grande família, que é a igreja, que é essa igreja aqui. Graças a Deus por isso. Não falando desse jeito, porque é aqui que eu aprendi a me desenvolver, né? Então eu não tenho outra experiência. Então é nessa experiência daqui que eu tenho tido esse suporte, pastor. Também. Eu posso dizer só uma frase também? Pode. Que a gente está falando de nova criatura. É uma frase que eu li e achei bem interessante. Não sei o autor, mas é bem verdadeira. Que diante dessa nova criatura, que não queremos Jesus Cristo pelo mérito só da salvação, mas ser um discípulo, ter um caráter e ser semelhante a Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Por favor, passa adiante aí. Pode passar algumas considerações pra gente. O papo está muito bom, viu? O papo está muito bom. Vocês depois podem rever isso lá no YouTube. E vocês aí também, com certeza, que estão assistindo, vocês vão estar aí também saboreando no YouTube e passa isso para outras pessoas, para amigos seus, que essa é uma temática muito importante e hoje muito preocupante nas igrejas, inclusive, por isso que nós escolhemos essa série, chamamos isso de um podcast dentro dessa questão, porque hoje muitas pessoas estão se debatendo sobre esse novo nascimento. Muitas pessoas de fato estão dentro das igrejas, mas nunca tiveram a experiência de um novo nascimento, né? E isso é preocupante, isso é muito preocupante. Há uma pesquisa que aponta hoje que uma porcentagem muito grande de cristãos que estão dentro das igrejas têm dúvidas da sua salvação, exatamente pelo processo que eles não passaram de nascer de novo, ser a nova criatura. Então, por que precisamos ser a nova criatura? Veja alguns textos que nós escolhemos para isso. Acompanhe aí. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 22. E o versículo 24 ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado, olha só, está aí destacado, criado para ser o quê? Semelhante a Deus. Olha, gente, nós somos criados para sermos semelhantes a Deus. Tem tudo a ver com a frase que você citou agora, sermos mais parecidos com Cristo. Qual é o alvo do cristão? Ser mais parecido com Cristo e ser semelhante a Deus. Você já pensou que coisa grandiosa? Em justiça e em santidade. E a pergunta é: por que precisamos ser uma nova criatura? O segundo texto que nós escolhemos foi esse aí. Para sermos semelhantes a Deus. Perdão, aí é para sermos, isso, filhos de Deus. Sermos semelhantes a Deus e agora para sermos filhos de Deus. Nilson leu esse texto, não foi Deus? Agora, olha só. Primeiro, João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: mas
a todos quantos, vamos repetir juntos para ficar bem bonito aí, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de, aos que creem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluia, amém? E aí, o outro texto que nós escolhemos: por que precisamos ser nova criatura? Para termos o quê? Acesso ao reino de Deus. Vamos ler juntos lá, vamos lá? João 3:5. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Nós já explicamos esse texto do domingo passado. Não há como alguém entrar no reino de Deus. Mas cadê esse reino? Esse reino está presente. Lembra que a oração de Jesus foi: venha o teu reino. O reino de Jesus já está presente. E quando a gente participa do reino? Já quando a gente é nova criatura. Então nós já participamos, estamos participando do reino de Deus. Quem deu entrada nesse reino? Quem se tornou nova criatura. Não tenha dúvida, porque Satanás ele coloca dúvida, né? Ele já colocou dúvida em você? Sim? Piscou o livro aí para mim. Isso, também em mim também, né? Em todos nós, em todos nós. Eu lembro uma vez que eu estava no seminário, acho que eu estava no meu 3º ano de seminário, deu uma crise, eu tive uma aula lá sobre salvação, sobre convicção de fé, me deu uma crise na aula. Eu saí da aula, desesperado, subi uma montanha. Mabel sabe qual é a montanha que tem lá? É uma montanha de os loucos em orar, né? E eu subi essa montanha no sol quente. Quando cheguei lá em cima dessa montanha, aí eu gritava: Jesus, eu sou salvo. Jesus salva a minha vida, não quero ter dúvida, né? E naquele dia eu me converti de novo, lá no meio da montanha, 10 anos de seminário, já ministrando nas igrejas. Eu já era um salvo, mas eu estava em crise. Eu disse: para não ter crise eu vou entregar de novo tudo, né? Eu confessei todos os pecados que eu tinha, que eu não tinha, que eu achava que eu tinha. Sabe quando você dá aquela crise, você começa a confessar o que você fez, o que você não fez, o que você vai fazer? Senhor, aqueles que eu vou fazer ainda amanhã. eu confesso também, eu estava desse jeito. Eu saí tão leve, né? Tão leve da montanha. Eu acho que nós precisamos dessa convicção cada dia. Foi um coração sensível ao que o Espírito Santo estava falando na hora para mim. E de repente dizendo: já que você tem dúvida, vai lá e me busca de novo, né? Me procura de novo. Aquele que busca acha, né? Então foi o que eu fui fazer nesse momento de crise, de dificuldade, né? Eu lembro de um pastor chamado Francis Schaeffer, que depois de 15 anos de ministério, ele teve muitas dúvidas a respeito da sua fé, e ele se enclausurou nos Alpes suíços. E ele lá, ele pediu licença à sua esposa, pediu licença a seus filhinhos, pediu licença à sua igreja e disse: eu vou buscar convicção, que eu não sei mais em quem eu estou crendo, eu estou confuso. E lá ele passou dias, meses, e hoje é conhecido, até hoje, depois da morte dele, é conhecido como o Labri, o lugar de encontro com Deus. Até hoje, as pessoas que têm dúvida da sua fé, eles vão lá para ter um debate, para ter encontro. Então lá vão muçulmanos, vão budistas, vão pessoas de todos os tipos. Então, Francis Schaeffer foi hoje, ele é reconhecido como um dos maiores teólogos da época moderna. Ele buscou essa convicção, né? O outro texto que eu escolhi para vocês, para essa convicção, e porque precisamos desse nascer de novo, aí para vencermos o mundo. Olha o que diz 1 João 5,4. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você é nascido de Deus, você vence o mundo. Amém, querido? Você vence todas as coisas que são confrontadas
da nossa vida pelo mundo. Outro texto, e aí porque nós precisamos ter precisamos do novo nascimento, da nossa sermos de fato nova criatura, para não vivermos no pecado. 1 João 3:9 e depois 1 João 5:18, nós vamos ler seguido, vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Deixa eu só dar uma explicação aqui muito importante desse texto. Quando aqui está falando que nascido de Deus não peca, o primeiro texto está dizendo aí que não vive na prática do pecado, porque nós sabemos que nós pecamos, né? Nós pecamos, mas isso, hein? Somos santos, santificados, mas ainda pecadores. Qual é a grande diferença? É que nós, pelo Espírito Santo e por nascermos de novo, não vivemos na prática do pecado. Aqui está a grande diferença. Eu não consigo viver na prática do pecado. Isso vai me consumir. Eu lembro quando o texto, por exemplo, o Salmo 32 é o Salmo da agonia de Davi. E ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se comiam, se desfaziam dentro de mim. Já pensou? Até os ossos doem, né? Quando a gente insiste em viver na prática do pecado. Então, o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Peca sim, mas não vive, não tem prazer no pecado, né? Então não tem prazer no pecado. É isso? É constrangedor o espírito. Pode até tentar, né? Mas é constrangido. O outro texto aí, ele diz que para participarmos da natureza divina, olha como é importante que Pedro diz aí, 2 Pedro 1:4. Vamos lá, juntos? Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Percebe aqui? Tornar-se participante da natureza divina é o que nós participamos. Por isso que a paz, a esperança, ao renovo no momento da tribulação, porque nós participamos da natureza divina. Nós somos participantes da natureza. Privilegiados, né? Privilegiados. E tem um último texto, né? A gente vai estar concluindo com esse texto aqui. Então, a pergunta qual foi mesmo essa noite? Porque precisamos ser novas criaturas. Aí aqui, 1 Coríntios capítulo 2, 14, Paulo responde dizendo que para compreender as coisas de Deus, isso aqui é importantíssimo. Você só compreende as coisas de Deus sendo nova criatura, porque os olhos estão velados. Lembra que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a resplandecente glória de Deus. Por mais que eu tentasse ler isso aqui e compreender, sem o Espírito Santo, sem ser nova criatura, eu não conseguia. Não vou decidir. E é tão interessante que depois que você conhece Jesus, se torna essa nova criatura, passa a ser parte dessa natureza divina, e aí então os seus olhos são abertos e você consegue entender. Antes você não entendia nada, e aí você abre e você começa a entender tudo. Aí o texto, vamos lá ler juntos aí? Ora, o homem natural, o que não nasceu de novo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha que coisa, gente. Por isso que as pessoas nos confrontam. E elas não entendem, muitas vezes, quando a gente está evangelizando e mostrando, não, mas essa é a verdade. Mas que verdade? Essa é a sua verdade. Mas é a maneira de... Não é a maneira que eu estou vendo, é a maneira que o Espírito Santo quer nos mostrar aqui no manual. Mas as pessoas não entendem.
E cada vez mais, o mundo vai ficar cada vez mais difícil, porque as pessoas estão cada vez mais se distanciando, como diz Paulo ali em 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo diz que as pessoas se tornaram amantes de si mesmos e inimigos de Deus. Ele diz que nos últimos tempos as pessoas irão se tornar amantes de si mesmos e inimigos de Deus. Uma das características. Então a gente percebe que nosso Deus eterno, para que Ele se revele ao homem, sua criatura, é preciso que o homem nasça de novo e aí se torne filho dele, e aí então sendo revelado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo com letra minúscula que se conecta com o nosso espírito com letra minúscula, que estava morto. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, e éramos filhos da ira de Deus, e éramos filhos do diabo, porque nós obedecíamos a Ele. E aí Deus nos resgata e nos faz uma doação, né? Nos coloca, somos adotados, né? Somos adotados e chamados de filhos. Então, gente, esse foi o nosso tempo, nosso bate-papo hoje. Quero agradecer a Nilce, agradecer a Cristina, agradecer a Ana por esse tempo maravilhoso. Espero que isso seja um encorajamento para vocês, não só para a sua vida, mas também para vocês passarem para outras pessoas e poder transmitir isso a outras pessoas. Vocês que estão nos assistindo, irão nos assistir daqui durante a semana, repasse isso para outras pessoas. Convide sua família, talvez algumas pessoas que estão com dúvida com esse tema, e faz um debate em casa sobre esse tema. E aí seria até interessante vocês ouvirem isso de novo e de repente debater, porque aqui vocês estão ouvindo, mas e se nós abríssemos aqui para vocês participarem, a gente ia ficar aqui até umas 6, 7 da manhã, né, debatendo sobre esse assunto. Eu olho para vocês e vejo assim, alguma pergunta que querem fazer, algumas coisas que querem fazer, né? Então, nós vamos orar e agradecer a Papai do Céu por esse tempo e pedir para que Deus nos faça cada vez mais entender essa preciosidade de ser a nova criatura. Então, agradeço a vocês e eu vou pedir para que um de vocês ore por nós nessa noite e depois a gente faz o tempo. Por favor. Pai amado, querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, por sentirmos a Tua presença, por sabermos que somos Teus filhos. Que coisa linda, Senhor, somos filhos adotados, amados do Teu coração. Somos renovados a cada dia pela Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por tamanha bondade, por tamanha misericórdia e amor. Nem compreendemos, Senhor, o quanto Tu nos amas, mas podemos sentir tantas situações, ó Deus. Muito obrigada. Eu só tenho aqui a agradecer e agradecer como Teus filhos, como todos nós que aqui estamos, nós nos colocamos aos Teus pés para Te dizer obrigada, Senhor, pela Tua grandeza e pela Tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Muito obrigada por sermos novas criaturas. Nos ajuda a fazermos também novas criaturas. Aqueles que se encontram, Deus, ainda perdidos, não tiveram ainda essa adoção, que ainda não sabem nem reconhecem a Ti como Senhor. Ó Paizinho, em nome de Jesus, trabalhe em cada coração. Nos ajuda a sermos essa luz. Nos ilumina, Senhor. De nós não somos nada, mas o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa flecha, que nos conduz e nos caminha. Nos ajuda a caminhar em busca daqueles que vivem ainda na escuridão. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.